A grande tribulação, segundo o livro de Apocalipse. Nós estamos na página 45 da apostila e na semana passada terminamos o Sermão do Monte das Oliveiras. Então nós não precisamos usar mais as folhas que eram a harmonia das passagens Mateus e Marcos e Lucas, nos mostrando esse sermão. Agora voltamos para o livro de Apocalipse. No Sermão do Monte das Oliveiras, na semana anterior, a gente observava a volta de Cristo na profecia, comparando até com o livro de Apocalipse. Isso é porque o Sermão do Monte das Oliveiras pula a maior parte da segunda metade da tribulação, chamada a grande tribulação. Então agora queremos voltar para essas coisas que estão ou são reveladas no livro de Apocalipse. Então essa é a segunda metade da tribulação, o período que começa quando o anticristo quebra a aliança, ele blasfema o templo, os sacrifícios no templo, que nós entendemos Israel vai reconstruir, e esse templo vai servir como o lugar de adoração durante a tribulação para Israel. E claro, há coisas que nós não entendemos, as coisas provavelmente vão ser diferentes do que a gente imagina, mas a Bíblia nos profetiza o suficiente para nós termos uma ideia de como que vai ser. Vamos chegar aqui na apostila, e eu vou ler esse primeiro parágrafo, na página 45, e nós vamos também estar em capítulo 7 do livro de Apocalipse, tá? Então, página 45 diz, a grande tribulação, segundo o livro de Apocalipse. A grande tribulação é um período de 3 anos e meio. E é a segunda metade da tribulação. Segundo a profecia de Daniel, iniciará quando o anticristo faz cessar a adoração judaica no templo. E eu posso ler para os irmãos, nós vamos ver essa passagem algumas vezes, mas Daniel, capítulo 9, versículo 27 diz, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, ou seja, 7 dias que representam 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, após 42 meses, ou 3 anos e meio, isso vai acontecer. E daí vai passar mais 3 anos e meio, ou 42 meses. Durante esse segundo período, segunda metade da tribulação, haverá grande progresso econômico no mundo, mas por outro lado haverá grande pecado e perseguição dos que creem em Jesus. Haverá casamentos e outras atividades normais, mas por outro lado o mundo tremerá pela força da ira de Deus. Haverá caos e calma ao mesmo tempo, mas o caos crescerá. Mateus 24, se vocês quiserem ver isso, podemos só voltar para o Sermão do Monte das Oliveiras para relembrar disso, mas diz em Mateus 24, versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada
outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E você pode ler o resto aqui, mas essa é a ideia. Algo horrível vai acontecer enquanto as pessoas estão celebrando casamentos e vivendo uma vida considerada normal. Durante esse período, o povo de Deus sofrerá pela mão dos inimigos de Deus, mas não pela mão de Deus mesmo, igual os israelitas no Egito, nos dias das 10 pragas. Eu gostaria de mostrar isso para os irmãos também. Vamos para o livro de Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo 8. Só para dar um contexto aqui, anos e anos e anos e anos atrás, Deus escolheu Abraão. Abraão tinha um filho, esse tinha outro filho, chamado Jacó. Jacó tinha vários filhos e formaram as tribos de Israel, a nação de Israel. Esse crescimento inicial basicamente aconteceu no Egito. O povo foi lá por causa de uma fome e Deus abençoou muito. Cresceu até uma nação grande, milhões de pessoas. Mas esse tamanho ameaçava o poder, a soberania do Egito. Então o faraó, ele falou, eu preciso lidar com isso. Então ele acabou escravizando Israel por causa disso. E Deus enviou Moisés para resgatar Israel do Egito. Quando ele fez isso, ele enviou 10 pragas. E quando a gente nota isso, Israel ainda estava no Egito quando essas pragas vieram. E aqui diz em Êxodo 8, 22, e naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde Israel estava no Egito mesmo, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. Boa noite, Gregório, bom te ver. Nós estamos aqui entendendo que Deus separou Israel e disse, eu vou mandar pragas, mas Israel não vai sofrer ainda que as pragas estejam sendo enviadas para o Egito, onde Israel está. Israel estava numa região do Egito chamada Gósen, e eles estavam lá, e Deus estava operando com essas pragas, mas Israel estava bem. Na tribulação haverá crentes, e Deus vai enviar pragas, mas nós entendemos que essas pragas que vão fazer parte da ira futura de Deus contra os habitantes da terra, essas pragas não vão machucar o povo de Deus durante a tribulação. Diz em 1 Tessalonicenses, se vocês quiserem chegar aqui rapidinho, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus e o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Para mim, é difícil eu acreditar que eu vou escapar essas coisas, mas o povo que recebe Jesus não vai, durante a tribulação, não vai escapar essas coisas. Também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o meu destino não é a ira futura de Deus. E eu acredito que também, igual Israel no Egito, o povo de Deus na tribulação vai ver as pragas, mas não vai sofrer por causa das pragas. Mas isso, preste atenção, não quer dizer que o povo de Deus não vai sofrer. Na verdade, o povo de Deus vai sofrer muito durante a tribulação, mas especificamente por causa das mãos dos perseguidores, dos inimigos de Deus, que vão matar muitos
Muitos crentes mesmo, tá? Então essa é a ideia. A segunda metade da tribulação vai haver grande sofrimento, mas Deus vai operar no povo de Deus. Inclusive, nós vamos ver aqui em capítulo 7 de Apocalipse, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias para Apocalipse 7, nós vamos ver o povo de Deus durante esse período. Não vamos chegar aqui, Apocalipse 7. E tem dois grupos principais que Deus menciona. Em capítulo 6, nós vimos os selos que Jesus mesmo abriu desse rolo que iniciaram as pragas e a morte e tudo que aconteceu na terra. Muitas pessoas morrendo. Inclusive a Bíblia diz em Apocalipse 6:8, a quarta parte da terra vai morrer. Ok, tá. Então, bilhões de pessoas. Porém, quando você vê isso, você vê as pessoas morrendo, as pessoas vão perguntar, em versículo 17 de Apocalipse 6, porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Então, o povo vai dizer, Deus tem ira contra nós, olha tudo que está acontecendo, quem vai sobreviver? E parece que a resposta para essa pergunta em capítulo 6 é capítulo 7. Capítulo 7. Se você quiser, pode marcar. Capítulo 7 serve como a resposta que termina capítulo 6. Ok? Vamos ver esses dois grupos. Capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, aparentemente, se a gente puder interpretar esse versículo de uma forma literal, há poderes sobrenaturais, anjos, que conseguem controlar os ventos, né? E quando diz 4 ventos da terra, é do norte, do sul, do oeste e do leste. Essas 4 direções. Então, essa é a ideia. E esses anjos vão reter o vento da terra, para que nenhum vento soprasse, a Bíblia diz aqui, sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, versículo 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Hoje em dia, quando você quer saber de uma mudança no clima, você liga a TV ou internet, celular, alguma coisa, você pode ver como que vai ficar. Tá, já tem alguém especialista que estuda essas coisas. Eles não tinham tanto. Eles tinham coisas como, por exemplo, o vento. Por exemplo, o vento que está vindo lá em Israel, que está vindo do leste, está vindo do deserto e vai trazer principalmente árido, um tempo sem chuva e muito calor. Pode trazer faminto ou fome. Se tiver vento vindo do oeste, do mar Mediterrâneo, a chance de ter chuva aumenta. Essa é a ideia. E tem do norte, tem do sul. Então, vento na Bíblia é simbólico. Tem a ver com mudanças. Você deve lembrar disso quando você pensa sobre o vento. Vai trazer uma mudança. E Deus disse aqui, eu vou trazer ira, eu vou trazer uma mudança. Mas a ira dele é tão forte que parece que todo mundo vai morrer. Então ele chama 4 anjos, ele fala para os 4 anjos, para eles seguraram os 4 ventos. Nós não vamos ter nenhuma mudança, precisamos primeiro resolver algo, selar as pessoas que são de Deus. Então, um outro anjo subiu do lado do sol nascente
E esse tinha esse selo do Deus vivo, aqui em versículo 2, que clamou para quem? Diz aqui, com grande voz, aos 4 anjos. Então você pode desenhar uma linha dessas palavras 4 anjos, em versículo 2, para os 4 anjos, em versículo 1. Ok? Então ele clama para eles e diz que esses 4 que seguram o vento receberam a autoridade ou o poder para danificar a terra e o mar. Então estão segurando, mas eles mesmos vão soltar o vento, ou seja, deixar a mudança acontecer, a coisa vai ficar feia. E ele explica por que eles precisam segurar, versículo 3. Dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Normalmente, quando a gente lê o livro de Apocalipse, nós estamos lendo sobre a marca da besta, né? Mas aqui tem um selo nas testas dos servos de Deus. Então, aparentemente, há 2 marcas no livro de Apocalipse, 2 marcas. Essa marca é uma boa marca, né? Não sei se nós podemos usar a palavra tatuagem, mas é uma coisa que Deus usa para marcar a pessoa, tá? Essa pessoa é de Deus. Agora, quais pessoas? Quais pessoas? Vamos continuar. Versículos 4 a 8. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem já ouviu falar dos 144 mil? Você pode levantar a mão? Bom, é um número muito usado por certos grupos, inclusive uma seita específica que diz que eles são os 144 mil. O problema hoje é que tem mais do que 144 mil nessa seita, então a coisa ficou meio complicada para eles, mas tá bom. A Bíblia esclarece extremamente bem aqui quem são esses 144 mil, porque diz aqui, de todas as tribos dos filhos de Israel. Note novamente a ênfase aqui, não está falando sobre a igreja. Você pode marcar isso, não fala igreja aqui. Bom, daí ele vai esclarecendo essas coisas, versículos 5 a 8. Da tribo de Judá havia 12 mil selados, da tribo de Ruben, 12 mil selados, da tribo de Gade, 12 mil selados, da tribo de Aser, 12 mil selados, da tribo de Naftali. É Naftali, vocês falam no português? O novo primeiro-ministro de Israel agora é Naftali Bennett. Era Benjamin Netanyahu, mas agora tem esse nome aqui, se vocês quiserem marcar, agora ele é o novo primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett. E ele vai ser por um período, depois tem outro. Esse aqui, Naftali Bennett, ele é mais conservador do que o próprio Benjamin Netanyahu, e depois vai chegar um que é mais liberal, pelo sistema que eles usam no parlamento, Paulo? Parlamento? Tá. Então, mas enfim, bom. Diz aqui, da tribo de Manassés, 12 mil selados, da tribo de Simeão, 12 mil selados, da tribo de Levi, 12 mil selados, da tribo de Issacar, 12 mil selados, da tribo de Zebulon, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Ok. Há algumas coisas interessantes aqui. Eu não, talvez você percebesse, mas é provável que não, porque a gente nem sempre memoriza o nome das tribos de Israel. Não é uma coisa que a gente normalmente memoriza. Você pode talvez falar alguns nomes para nós, mas enfim, há uma coisa interessante aqui. Há uma tribo que não está aqui. É a tribo de, alguém sabe? Dan. A tribo de Dan, um dos filhos de Israel, filhos de Jacó. E ao invés de ter Dan, tem o nome Manassés em versículo 6. Manassés não é filho de Jacó.
Manassés é neto de Jacó. Ele, Manassés, é filho de outro filho de Jacó chamado José. José tinha 2 filhos. Ele tinha filho Manassés e filho Efraim. Efraim, porém, não está nessa lista. Só Manassés. Daí, outra coisa interessante, versículo 8, diz José. Então, tem aqui José, que é um filho de Israel, ou Jacó, e Manassés, que é neto. E Dan, que era um verdadeiro filho de Jacó, ele não está na lista. E outro dia, alguém me ligou, não é da nossa igreja, me ligou. Pastor, por que Dan não está nessa lista aqui? Eu falei, é difícil saber. Mas eu tenho algumas coisas escritas aqui, eu vou ler para vocês. Então vamos chegar aqui na folha, na apostila, e nós podemos ler algumas coisas para nos ajudar com essa questão e outras coisas. Então, o povo de Deus durante esse período. A ira do Cordeiro começará a se manifestar claramente nos dias antes do anticristo fazer cessar a adoração no templo. A 4ª parte da terra já terá morrida. A gente viu isso em capítulo 6 de Apocalipse. Os habitantes da terra vão querer saber quem poderá subsistir. A resposta se encontra em capítulo 7. Os servos do nosso Deus serão selados por Deus. São 144 mil virgens israelitas. Além disso, uma grande multidão de judeus e gentios receberá Jesus. E a gente, agora nesse momento, está falando do primeiro grupo, que é de versículos 1 a 8, aqui em Apocalipse 7. Próximo parágrafo aqui. Os 144 mil virgens israelitas na terra. Esses homens, cantores virgens, serão selados com o nome de Deus, seu Pai, escrito nas suas testas, sendo comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E terão testemunhos irrepreensíveis. Serão de todas as tribos dos filhos de Israel, 12 mil de cada tribo. Novamente, a falta de uma menção da igreja é porque, segundo outras profecias, ela, ou seja, a igreja, não estará na terra. 1 Tessalonicenses 4,17 fala que nós vamos ser arrebatados. Mas, aqui em Apocalipse 7, a gente está vendo uma parte que fala sobre esse grupo de 144 mil. Mas eu acabei de ler para vocês alguns detalhes que a gente não viu aqui. É porque a Bíblia e Deus acaba mencionando novamente esse grupo em capítulo 14. Então vamos para Apocalipse 14 para pegar alguns outros detalhes sobre os 144 mil israelitas. Então, versículo 1 de Apocalipse 14, João falando aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Quem é o Cordeiro? Obrigado, Jesus. Eis que estava o Cordeiro, ou seja, Jesus, sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Então, ele esclarece, não é um outro grupo de 144 mil, é o mesmo grupo que tem nas suas testas escrito o nome de seu Pai. Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Então, esse grupo de 144 mil, aqui em versículo 1, está sobre o monte Sião, que é um lugar aqui na terra, ok? E com Jesus, e pelo lugar na Bíblia, isso é antes do fim da tribulação. Então, por causa disso, eu tenho na minha mente que Jesus vai chegar aqui na terra antes do fim da tribulação, mas eu posso estar enganado. Enfim, vamos continuar. Versículo 3. E cantavam, esse grupo de 144 mil, cantavam um
como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. Agora nós estamos vendo algo no céu. Interessante. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Eu sei que a Bíblia diz que, como salvos, há um novo cântico dentro de nós. Minha interpretação, então, de versículo 3, é que existe dentro de nós uma alegria, um gozo, um júbilo, que nós temos como crentes, que o mundo não tem, e eu vejo que essa é a ideia aqui, versículo 3, que essas pessoas são salvas pela graça de Deus, transformadas, então eles têm uma música que o mundo não conhece, não compreende. E nós já temos uma paz que excede todo o entendimento. Então aqui parece que seja isso. Talvez seja algo mais sobrenatural, eu não quero negar essa possibilidade, mas ele fala sobre um cântico novo aqui, que somente esse grupo conseguia cantar. Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Então é aqui onde nós pegamos isso, é 144 homens, não 144 mil testemunhos de Jeová. São homens, são virgens, são de Israel. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra primícias eu acho interessante. Para mim, parece que são os primeiros que, provavelmente de Israel, que vão receber Jesus durante a segunda metade da tribulação. Então, haverá um avivamento, a Bíblia profetiza isso, e esse grupo vai ser o primeiro grupo, porque primícias quer dizer o quê? O primeiro fruto da ceifa, ok? Versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, um grupo muito interessante, eu vejo esse grupo um grupo de evangelistas, um grupo que vai ganhar muitos para Cristo, um grupo de grande influência na terra. Os 144 mil são judeus, são homens, são virgens, e tem um novo cântico, e vão glorificar a Jesus, vão ser as primícias durante a grande tribulação. É difícil saber, voltando para a apostila aqui, é difícil saber o porquê, mas ainda que biblicamente as 12 tribos tomem seus nomes dos 12 filhos de Jacó, essa lista apocalíptica ignora um deles, Dan, e escolhe colocar Manassés. Manassés não era filho, mas somente neto de Jacó, sendo o filho de José. Mais estranho ainda, Manassés tinha um irmão, Efraim, mas o nome dele não se encontra nessa lista. Ao invés disso, há o nome de José. Teólogos especulam que a tribo de Dan não se encontra nessa lista porque, eu tenho uma lista de coisas aqui, infelizmente a tribo de Dan cometia grande idolatria. Inclusive quando Jeroboão criou uma nova religião para Israel, construindo ídolos, uns bezerros de ouro, ele colocou um em Betel e outro ídolo em Dan, esse lugar dessa tribo. Você pode ler sobre isso em 1 Reis, capítulo 12. Segunda coisa, o anticristo talvez venha da tribo de Dan. Eu não sei, mas as pessoas pegam essas profecias em Gênesis 49, 17, Deuteronômio 33, 22 e Jeremias 8, 16, para dizer que o anticristo talvez venha dessa tribo. Por causa disso, não merece a honra de fazer parte das primícias. Terceira coisa, a tribo de Dan talvez perdesse sua identidade nacional nos dias de Salomão.
diminuindo, etc., e cometendo grande pecado. Isso leva para a quarta coisa: a tribo de Dan diminuiu e sumiu, e não ficou registrada nas crônicas. E você pode ler isso no livro de 1 Crônicas, capítulos 4, 5, 6 e 7, você não vai ver a tribo de Dan. Então, com essas coisas, você começa a ver, ok, então tem uma razão aqui, a gente não tem tudo explicado, mas você pode chegar a uma conclusão que Dan sumiu. É só que não é bem assim. Olha o próximo parágrafo aqui. É porém notável que mesmo assim a tribo de Dan terá uma porção no reino milenar. Você pode ler sobre isso em Ezequiel 48. Isso pode querer dizer que Dan não poderá participar da obra gloriosa dos 144 mil, ou seja, não fará parte das primícias, mas ainda passará por um avivamento durante a grande tribulação. E isso faz sentido, segundo as profecias, de um avivamento total de Israel, quando de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Faz sentido que os 144 mil farão parte dessa transformação. Se vocês puderem ir comigo rapidamente para Romanos 11, podemos notar essa profecia novamente. Romanos 11 aqui, vou ler para os irmãos versículos 25 a 28. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, marca essas palavras, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Interessantemente, e você pode ler sobre as profecias em Isaías 59 e Jeremias 31, o Novo Testamento que nós conhecemos, na verdade, se foca em Israel durante a tribulação e indo para o reino milenar. A Bíblia diz que nós somos as primícias desse Novo Testamento, mas Deus deu esse testamento principalmente para Israel. Então, Deus tem na mente dele a ideia que um dia, esse mesmo Israel que rejeitou Jesus e crucificou ele, e até hoje odeia Jesus e não quer nem ouvir o nome dele, um dia vai receber Jesus. Pode ser que depois de acreditar que o anticristo seja o Messias, ele vai chegar com toda a crueldade para atacar Israel. Israel vai fugir para o deserto. Deus vai dar asas de uma águia para Israel escapar às mãos do anticristo, que o povo vai acordar, Deus vai ungir esses 144 mil, e Israel vai falar, a gente errou, é Jesus mesmo, que era o Messias, ele cumpriu as profecias, e nós ficamos focados na nossa tradição, nos escritos dos nossos rabis, e a gente ficou enganado pelo anticristo, essa besta, esse líder político, e Deus vai trazer um avivamento. É isso que nós entendemos que provavelmente vai acontecer na segunda metade da tribulação. Hoje a maior parte de Israel rejeita Jesus. O pacto com o anticristo será mais uma forma dessa rejeição.